Fala, meus queridos alunos da disciplina de Direitos Reais, tudo bem com vocês? Então, pessoal, vamos dar seguimento às nossas aulas nessa modalidade de aula remota diante da pandemia do Covid-19, certo? Hoje a gente vai ter a nossa 13ª aula, aula que a gente vai dar continuidade ao estudo da uso capião. E hoje a gente vai verificar mais algumas espécies, mais algumas modalidades do uso capião para enriquecer o nosso estudo e nós termos conhecimento de todas as modalidades que nós temos visualização na nossa doutrina e também no nosso ordenamento jurídico. Importante falar que essa classificação que eu tracei aqui, esses pontos que eu estou trazendo para vocês, para a gente discutir na nossa sala, na verdade, são aqueles que nós temos o acolhimento maior entre os doutrinadores. Beleza? Bom, então vamos continuar, como eu falei, a respeito dos principais espécies de uso capião. A gente já falou de 3. A gente já falou da extraordinária, da ordinária e da constitucional rural. E hoje a gente vai iniciar a nossa aula falando da uso capião constitucional urbana. Bom, essa uso capião, ela também recebe outras nomenclaturas, as quais eu trago com cuidado aqui para que vocês tenham conhecimento, para que seja enriquecido ainda o conhecimento de vocês. E a gente tem as seguintes terminologias: especial urbana, promísero, tá bom? Vamos iniciar então o estudo dessa espécie de uso capião, verificando o nosso dispositivo civilista, ou seja, o nosso Código Civil, que no artigo 1240 diz que aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Parágrafo 1º. O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil. Parágrafo 2º. O direito previsto no parágrafo antecedente não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. Então, esse, como eu falei desde o início, é o nosso dispositivo civilista. Mas se formos analisar a fundo a figura dessa modalidade de uso capião, a gente tem que a matriz dessa ideia, o raciocínio inicial, ele vem de um dispositivo constitucional, o qual eu isolo para vocês aqui no nosso próximo slide. E no artigo 183, a gente verifica que a estrutura é basicamente a mesma. O único ponto diferencial é a inclusão desse terceiro parágrafo, que diz que os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião. Bom, sobre essa regra geral, a gente já deu uma estudada sobre esses pontos. Inclusive, já verificamos quais são as exceções para esta questão de uso capião de imóveis públicos. E o que eu quero que vocês observem é que o constituinte, o legislador, quando ele promoveu essa redação para o artigo 183, ele falou em área e não em terreno. E o que isso quer dizer, afinal? Por que eu estou dando esse destaque? O que eu quero dizer para vocês é que trata-se de uma modalidade ideal, inclusive para uso capião de apartamento. Aqueles apartamentos que têm até 200 metros quadrados, a gente pode aplicar. E até mesmo em razão disso, eu trago para vocês uma previsão de uma lei especial, a lei de número 10.257 de 2001.
em seu artigo 9º, vou repetir, calma, 10.257 de 2001, no seu artigo 9º, ela tem a seguinte redação. Semelhante, né? Pois é, ela é bem semelhante. Ela diz o seguinte, artigo 9º, aquele que possuir como sua área ou edificação urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de um outro imóvel urbano ou rural. E a gente também tem 3 parágrafos. Parágrafo 1º. O título de domínio será conferido ao homem ou à mulher ou a ambos, independentemente do estado civil. Parágrafo 2º. O direito de que trata este artigo não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. E o parágrafo 3º diz que, para os efeitos desse artigo, o herdeiro legítimo continua de pleno direito à posse de seu antecessor, desde que já resida no imóvel por ocasião de abertura de sucessão. Sobre o limite de área desta modalidade de uso capião constitucional, a doutrina travou um intenso debate. E eu trago aqui para vocês 2 importantes doutrinadores e que entraram nesse debate. E eles se manifestaram da seguinte forma. O primeiro deles é Carlos José Cordeiro. E Carlos José Cordeiro, ele diz que deve-se considerar a metragem de até 250 metros quadrados de área de terreno onde se tenha, para efeito de objeto de uso capião, uma edificação para moradia de até 250 metros quadrados de área construída. Tal regra deve ser levada em conta, a fim de que a teleologia da norma do artigo 183 da Constituição Federal se coaduna com a proteção que visa dar àqueles que detenham a posse de porções moderadas de áreas comuns, e não a criação de novos magnatas citadinos. Com efeito, entende-se que a área a ser computada, além de ter em mente a área do terreno, é a área da construção do apartamento, e não a da fração ideal por ele correspondente. O nosso segundo doutrinador é Pablo Gagliano, um grande civilista, o qual eu admiro muito, e ele diz: é adequado a tese de que a quantidade máxima, tanto da área do terreno como da edificação no mesmo existente, não pode passar o limite imposto pela Constituição Federal. Por se tratar de uma previsão constitucional de limitação do direito de propriedade, a interpretação ela deve ser restrita, pelo que o limite de 250 metros quadrados deve englobar tanto a área do terreno como da edificação, para que se possa realmente efetivar a função social da propriedade. Bom, aqui a gente viu 2 posicionamentos distintos, um falando que deve ser o terreno total, o outro falando que deve ser apenas a parte construída e utilizada como moradia, mas como eu já adiantei para vocês, esta forma de uso capião ela pode ser muito útil em caso de posse ad uso capiam de apartamento. E nesse sentido, eu trago para vocês um enunciado da primeira jornada de direito civil do Conselho da Justiça Federal, que reforçou essa ideia. Vamos dar uma olhadinha. Enunciado de número 85. E nesse enunciado tem a seguinte redação: artigo 1240, para efeitos do artigo 1240 caput do novo Código Civil,
entende-se por área urbana o imóvel edificado ou não, inclusive unidades autônomas vinculadas a condomínios edilícios. Aí, nesse momento, enquanto eu vou tomar uma água, eu queria que vocês me respondessem a seguinte pergunta. Por favor, não se acanhem, podem responder à vontade. Se houver previsão de limitação de área mínima para registro de imóvel imposto por lei municipal, maior do que o previsto no dispositivo constitucional, o que deve imperar? Esse plano, digamos que seja um plano diretor que estipule uma quantidade menor para a realização desse registro. E se porventura isso entrar em contraste, entrar em contrapartida com esse dispositivo constitucional, o que a gente deve aplicar? Bom, pessoal, e diante dessa pergunta, o que eu trago para vocês, na verdade, é uma decisão do STF, Supremo Tribunal Federal, que tratou dessa matéria da seguinte forma. É um recurso extraordinário que discutiu a uso capião especial urbana e eles enfrentaram e trouxeram um ponto condizente a essa pergunta que nós acabamos de realizar. A uso capião especial urbana tem raiz constitucional e seu implemento não pode ser obstado com fundamento em norma hierarquicamente inferior ou de interpretação que afaste a eficácia do direito constitucionalmente assegurado. Então, o que a gente verifica aqui, nesse caso prático, era que havia um módulo mínimo de lote urbano que foi fixado em 360 metros quadrados. Era uma pretensão que a municipalidade tinha de que não poderia haver módulo inferior a esse ponto. Então, diante disso, o que foi discutido é que deve ser prevalecido a norma constitucional, evidentemente, até por conta da questão hierárquica dessas normas. E aqui a gente vai para a nossa segunda modalidade, da nossa segunda espécie da aula de hoje, mas a quinta que a gente já tratou ao longo do nosso estudo de uso capião. Só que antes de adentrar nessa nova modalidade, eu queria combinar uma coisa com vocês. Pessoal, está restando algumas dúvidas? Alguns colegas já vieram me questionar, a gente já teve uma conversa pelo WhatsApp e até mesmo por e-mail, e a gente conseguiu suprir todas as discussões de forma que não existiram dúvidas pendentes. E eu quero perguntar para você, se você tem alguma dúvida, porque se você porventura tiver, eu estou inteiramente à disposição. Seja no Moodle, que lá eu coloco um fórum, e nesse fórum você também pode lançar a sua dúvida lá, seja através do WhatsApp, que você também pode me acionar no WhatsApp, eu vou ter toda a satisfação da gente ter essa conversa, ou através de e-mail, ou até mesmo aqui no YouTube, que você pode colocar aqui nos comentários, que a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Então, vamos adentrar no nosso próximo tópico, na nossa quinta modalidade, na nossa quinta espécie de uso capião. E dessa vez a gente vai conversar sobre o uso capião especial urbana coletiva. Trata-se de uma modalidade de uso capião especial, que ela é prevista no Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.257 de 2001, e ela trata em seu artigo 10º da seguinte forma. No entanto, esse artigo, se a gente for utilizar como base, é sempre importante eu fazer uma ressalva aqui. Essa redação ela foi alterada, a redação desse artigo, por uma lei posterior de 2017,
e essa lei de número 13.465 fez algumas alterações nessa redação do Estatuto da Cidade. Tá bom? Vamos dar uma olhada no artigo. O artigo 10 diz o seguinte: os módulos urbanos informais existentes sem oposição há mais de 5 anos e cuja área total, dividida pelo número de possuidores, seja inferior a 250 metros quadrados por possuidor, são suscetíveis de serem usucapidos coletivamente, desde que os possuidores não sejam proprietários de um outro imóvel urbano ou rural. E a gente tem alguns parágrafos, eu gostaria de dar uma lida com vocês também nesses parágrafos. O parágrafo 1º diz que o possuidor pode, para o fim de contar o prazo exigido por este artigo, acrescentar à sua posse a de um antecessor, contanto que ambas sejam contínuas. Inclusive, pessoal, a gente já discutiu isso quando a gente estudou o Instituto da Posse. E eu espero que você se lembre dessa figura. Se por acaso você não se lembra, volte algumas casas, estude novamente esse Instituto da Posse, que ele é muito importante, até mesmo para usar como alicerce aqui no estudo da uso capião. E no parágrafo 2º diz que a uso capião especial coletiva de imóvel urbano será decretada pelo juiz mediante sentença, a qual servirá de título para o registro no cartório de registro de imóveis. E nós temos ainda mais esses 3 parágrafos. O parágrafo 3º diz que, na sentença, o juiz arbitrará igual fração de terreno para cada possuidor, independentemente da dimensão do terreno que cada um ocupe, salvo hipótese de acordo escrito entre os condôminos, estabelecendo frações ideais diferenciadas. Parágrafo 4º. O condomínio especial constituído é indivisível, não sendo passível de extinção, salvo deliberação favorável tomada por no mínimo 2/3 dos condôminos, no caso de execução de urbanização posterior à constituição do condomínio. E o 5º e último parágrafo diz que as deliberações relativas à administração do condomínio especial serão tomadas por maioria de votos dos condôminos presentes, obrigando também os demais discordantes ou ausentes. Bom, já demos a lida nesse importante dispositivo do Estatuto da Cidade, e esse dispositivo que acabamos de verificar não apenas consagra o direito de propriedade derivado de uma prescrição aquisitiva em favor dos núcleos urbanos informais existentes sem oposição, há 5 anos, mas também prevê a criação, advindo de um ato judicial, de um condomínio. Isso mesmo, a gente já verifica que esse próprio ato judicial, essa própria sentença que estiver já delimitando qual é a fração ideal de cada um desses condôminos que realizaram essa uso capião, também ele já estipula desde já esse condomínio. E a uso capião especial urbana coletiva, ela recebeu e recebe ainda muitas críticas por parte da doutrina. E são duras críticas que diz que na mesma medida que ele utiliza esse incremento para a nossa sociedade, de dividir para algumas pessoas essa porção de terra, a gente também o acréscimo e a colaboração, isso quem diz são alguns doutrinadores, que é uma colaboração para até mesmo para um incremento de um grave problema da nossa sociedade, que é as favelas. E esses doutrinadores, eles dizem, e eu isolei um doutrinador que ele diz da seguinte forma, é o Moraes Salles:
A meta do poder público deveria ser a de eliminar as favelas, possibilitando a seus moradores a transferência para habitações populares condignas, construídas sobre o patrocínio da administração e acessíveis aos bolsos de pessoas menos favorecidas. Ao contrário, entretanto, surge o legislador e dá à luz preceito como o artigo 10 do Estatuto da Cidade, que, como dissemos, só irá servir para gerar um problema gravíssimo, que é o da perpetuação das favelas. Bom, pessoal, e nesse momento eu queria pedir uma licença. Uma licença para externar a minha humilde opinião de um jovem professor que, na verdade, eu discordo um pouco dessa parte dessa doutrina. Afinal, eu não estou muito convicto, não estou muito certo de que esse dispositivo legal ele resultará no incremento da favelização, que é um processo desencadeado principalmente por falta de políticas públicas efetivas, especialmente no que toca ao uso do nosso solo, do solo da nossa cidade, e também a um certo desrespeito e inobservância do plano diretor municipal. Então, eu acho que, na verdade, esse problema de favelização é algo muito maior do que essa concessão de uma porção até mesmo irrisória de um terreno para algumas pessoas. E nesse momento a gente vai entrar agora no mais polêmico e controvertido dispositivo do nosso Código Civil. O nosso Código Civil ele trata da uso capião rural coletivo, que também é um ponto bem polêmico por parte do nosso ordenamento jurídico. Então, bora lá estudar essa espécie de uso capião. E o que eu isolo para vocês é o dispositivo que trata desse assunto, que é o artigo 1228, em seu parágrafo 4º e 5º, que diz o seguinte no parágrafo 4º: o proprietário também pode ser privado da coisa, se o imóvel reivindicado consistir em extensa área, na posse ininterrupta e de boa fé, por mais de 5 anos, de considerável número de pessoas, e estas nela houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerado pelo juiz de interesse social e econômico relevante. No parágrafo 5º diz que, no caso do parágrafo antecedente, o juiz fixará, é aqui que mora um dos maiores problemas, o juiz fixará a justa indenização devida ao proprietário, pago o preço, valerá a sentença como título para o registro do imóvel em seu nome dos possuidores. Bom, a gente consegue ver só desse contato inicial que já é um artigo, que já é um dispositivo legal, que ele tem alguns trechos bem polêmicos, né? E existem várias direções doutrinárias sobre esse instituto, direções favoráveis, direções contrárias, e temos alguns defensores dessa espécie, que é a posse-trabalho, da seguinte forma. A principal delas é Maria Helena Diniz, e ela trata da seguinte maneira: trata-se, como nos ensina Miguel Reale, de uma inovação substancial do Código Civil, fundada na função social da propriedade, que dá proteção especial à posse-trabalho, isto é, a posse traduzida em trabalho criador, quer se concretize na construção de uma morada, quer se manifeste em investimentos de caráter produtivo ou cultural. Essa posse qualificada é enriquecida de valor laborativo,
pela realização de obras ou serviços produtivos e pela construção de sua residência. E aí nós temos também aqueles que seguem uma linha de desapropriação. Isso mesmo, eles defendem que esse uso capião, na verdade, não é uso capião, a gente está diante de uma desapropriação. E eles versam da seguinte forma: Mônica Aguiar é a principal defensora e o grande expoente dessa tese, que ela diz: essa desapropriação, realizada diretamente pelo Poder Judiciário, sem intervenção prévia de outros poderes, é figura nova no nosso sistema positivo. Em um mesmo artigo, o legislador faz uso de vários preceitos jurídicos indeterminados, considerado para qualificar o número de pessoas, de interesse social e econômico, para adjetivar obras e serviços, e extensa para identificar a área. Abre-se, então, um aparente leque de possibilidades para o preenchimento do conteúdo jurídico desses conceitos pelo magistrado, que, conforme relatado, será artifício dessa desapropriação. Entretanto, a gente também tem outros autores que também, de inegável valor, de inegável relevância e inclusive respeito, sustentam tratar de uma modalidade nova de uso capião, que é exatamente o que eu trago aqui para vocês. Eu trago essa hipótese de uso capião, tendo em vista que boa parte da doutrina já está tratando-a dessa mesma forma. Opa, passei demais. É o Eduardo Gambi. E Eduardo Gambi, ele trata da seguinte maneira: trata-se de um instituto jurídico novo e autônomo, cuja diferença essencial em relação aos imóveis urbanos está no tamanho, por extrapolar os 250 metros quadrados previstos no artigo 183 da Constituição Federal, que a gente acabou de verificar, para a uso capião especial. Além disso, o novo Código Civil vai além da Lei 10.257 de 2001, que é o Estatuto da Cidade, pois estende um instituto de imóveis rurais não contemplados neste mesmo estatuto, no Estatuto da Cidade. Aí, agora, para eu ter mais uma pausa para beber água, eu trago para vocês mais uma pergunta, que eu espero que vocês deem um pensamento, que vocês reflitam sobre esse ponto. Nós vimos que cabe indenização diante dessa uso capião. É dito que, diante dessa sentença, vai haver estipulação de uma indenização e, após esse pagamento, as pessoas irão receber, esses trabalhadores irão receber um título que eles podem levar até o registro de imóveis e lá eles vão poder promover o registro dessa propriedade. Mas o que não é dito é o seguinte: e quem é que vai arcar com esse pagamento de indenização? Porque a gente pode pensar a princípio que quem deve pagar são os trabalhadores, afinal eles que vão ter essa benesse, eles que vão receber essa propriedade, mas em contrapartida devemos refletir que são trabalhadores simples, muitos deles não têm nem valores para despender para realizar uma compra, até porque se tivesse eles comprariam essa propriedade. E o posicionamento atual, mas a corrente para a aplicação estrita da redação do artigo, cada vez mais ganha mais força. Todavia, eu peço licença mais uma vez para expor aqui a minha opinião. É que vamos só analisar primeiro aqui um julgado. E o julgado ele trata da seguinte forma: o município de Rio Branco, juntamente com o Estado do Acre, constituem sujeitos passivos legítimos da indenização prevista no
parágrafo que a gente leu do artigo, do parágrafo 5º, visto que os possuidores, por serem hipossuficientes, não podem arcar com o ressarcimento dos prejuízos sofridos pelo proprietário do imóvel. Então, o que se defendeu nesse julgado foi que os trabalhadores, eles são hipossuficientes. Muitos deles até são analfabetos, trabalhadores rurais analfabetos. Eles não têm esse poderio financeiro, eles não têm esse poderio monetário para realizar essa aquisição, para realizar o pagamento dessa indenização. Então, o que nós vimos nesse julgado é que atribuiu ao Estado para realizar essa indenização. E aqui, voltando agora, eu peço mais uma vez licença para expor a minha opinião, a opinião de um humilde jovem professor, que é de que não me parece muito adequado a constatação simples e imediata, em geral, de que os possuidores são desprovidos de recurso financeiro e que não teriam essa condição para arcar esse pagamento. O que eu acho que deveria ser feito é ser analisado o caso de pontualmente. O caso concreto deve ser analisado caso a caso, porque às vezes, se nós temos vários possuidores, esses possuidores eles podem simplesmente fazer pelo menos algum planejamento para realizar o pagamento dessa indenização. Porque o que é claro é que, até mesmo com base nesse julgado, é que esse ex-proprietário que teve essa propriedade que lhe foi retirada diante dessa uso capião, ele vai demorar muito para ver essa indenização, principalmente se for uma indenização paga pelo Estado, às vezes, como foi estipulado aqui no julgado, pago pelo município. Nós temos muitos municípios que estão completamente quebrados. Eles estão com o seu banco, com a sua propriedade, com os seus valores completamente desvalorizados. Essa é a nossa realidade, a realidade do Brasil. Então, se for esperar o pagamento de todos esses prejuízos, de toda essa indenização por parte de único e exclusivamente do Estado, isso vai gerar um certo problema. Sem falar que tem alguns doutrinadores que também discutem a respeito de enriquecimento ilícito, que a parte, digamos, ela vai receber essa propriedade e ela vai ter esse benefício a troco de nada. Ela vai começar a tornar produtiva essa propriedade e vai começar a ganhar valores em cima disso e não realizou o pagamento desta propriedade. E aqui a gente vai para mais um ponto, para mais um tópico de uso capião, mais uma espécie, que é a uso capião familiar. Trata-se de um dispositivo incluído por uma lei de 2011, é a Lei 12.424, que ela consagrou esta modalidade, essa espécie de uso capião, que tem a sua nomenclatura mais popular de uso capião familiar, só que existem outros nomes, que é uso capião pró-família ou por abandono de lar conjugal. E esse direito ele somente poderá ser reconhecido uma única vez. Vamos analisar aqui esses pontos. Eu trago inicialmente para você o artigo que diz: aquele que exercer por 2 anos ininterruptamente e sem oposição posse direta com exclusividade sobre imóvel urbano de até 250 metros quadrados, cuja propriedade dividida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando para a sua moradia ou de sua família, adquirirá o domínio integral, desde que não seja proprietário de um outro imóvel urbano ou rural. E aqui eu trago também um importante ponto, que é o parágrafo 1º, que diz que o direito previsto ele não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez.
Então a gente verifica que a uso capião familiar, a pessoa ela pode ser beneficiada por essa uso capião apenas uma única vez. E nesse contexto que eu trago para vocês é um posicionamento doutrinário, posicionamento de José Fernando Simões, que diz: trata-se de norma que protege pessoas, normalmente de baixa renda, que não tem imóvel próprio, seja urbano ou rural. A redação do dispositivo exige praticamente os mesmos requisitos previstos no artigo 183 da nossa Constituição, para fins da chamada usucapião urbana ou pró-moradia. E é de se notar, contudo, que o prazo mais exíguo há uma redução prazal para esse tipo de modalidade, para essa espécie de uso capião, que é de apenas 2 anos. Então, a pergunta que eu trago para vocês é o seguinte: só pode usucapir, como a gente viu no parágrafo 1º, uma única vez. Se ocorrer essa situação, você pode usucapir de que forma? Se você preencher todos esses mesmos requisitos, você não vai receber essa benesse, não vai receber essa redução prazal, você vai ter que buscar uma outra usucapião. E aí, o que vocês acham? Eu vou dar um exemplo. Vou utilizar como base uma mulher, mas eu quero deixar claro que isso pode ocorrer com os dois sexos, beleza? Mas eu vou utilizar como mulher, que é o que mais acontece, infelizmente, na nossa sociedade. Digamos que determinada mulher casada, ela permanece nesse imóvel, que é residência de família. Digamos que ela tem até filhos. E esse marido, ele sai, ele vai embora voluntariamente, ele abandona esse lar e ele constitui uma nova família em uma cidade distante, tá bom? Passado alguns anos desse abandono, a mulher ela continua com sua vida, evidentemente, e ela acaba vindo conhecer uma nova pessoa. E ela começa a viver com essa pessoa, contrai uma união estável, digamos, e passado alguns anos ela vem a ser abandonada novamente. O que ocorre? Essa mulher, ela vai poder utilizar dessa uso capião ou ela vai ter que promover uma outra ação? E a resposta é: de acordo com esse dispositivo, tendo uma leitura restrita, e é o que o nosso ordenamento jurídico aplica, a pessoa só pode se utilizar da uso capião familiar uma única vez. Diante disso, diante desse caso que a gente acabou de trabalhar, esse caso exemplificativo, ela vai ter que utilizar de uma outra modalidade que seja previsto no nosso Código Civil. Ela pode utilizar, por exemplo, da modalidade de uso capião extraordinário, do artigo 1238, ou até mesmo da Constituição, do nosso artigo 183. Então, a uso capião familiar, essa que está sendo objeto de estudo nesse presente momento, ela só pode ser utilizada uma única vez. E a outra pergunta que eu trago para vocês, que é uma pergunta bem atual, é a respeito dessa utilização desse dispositivo, dessa modalidade, dessa espécie de uso capião, se houver um núcleo homoafetivo. Se esses companheiros ou se esses ex-companheiros, como o nosso caput diz, eles são um casal homossexual, eles podem utilizar desse artigo? E a resposta é evidentemente que sim, porque o artigo, até mesmo o nosso direito, ele deve ser aplicado para todos os estándares de família. Eles não só podem, como eles devem abranger essa modalidade de uso capião, tá bom? E a outra pergunta que eu trago para vocês é a respeito desse status. Tem que estar divorciado para utilizar, para ser beneficiado, digamos, dessa redução prazal, dessa modalidade
mais maleável, digamos assim, de uso capião? Bom, pessoal, e a resposta que a gente tem é de que eu trago aqui para vocês o enunciado 501 da Quinta Jornada de Direito Civil, que dispõe as expressões ex-cônjuge e ex-companheiro, contida no caput desse dispositivo, compreendem a situação fática da separação, independentemente de ter havido ou não o divórcio. E agora, que eu trago para vocês, é uma modalidade de uso capião, que ela é pouco utilizada, mas merece toda a nossa referência, que é a uso capião indígena. Trata-se de uma modalidade que, como eu disse, ela é pouco conhecida, pouco utilizada, mas ela merece referência. O Instituto da Uso Capião Indígena ele é previsto no Estatuto do Índio, que é uma lei de 73, que ela tem um número de 6001. E vamos dar uma olhada? O artigo 33 desse estatuto, do Estatuto do Índio, diz que o índio, integrado ou não, que ocupe como próprio por cerca de 10 anos consecutivos trecho de terra inferior a 50 hectares, adquirir-lhe-á a propriedade plena. Parágrafo 1. O disposto nesse artigo não se aplica às terras de domínio da União ocupadas por grupos tribais, às áreas reservadas de que trata desta lei, nem às terras de propriedade coletiva de grupo tribal. E eu trago também para vocês uma doutrina para a gente entender melhor essa uso capião. E a doutrina que eu trago é de Tauan Rangel, que diz que o primeiro dos requisitos materializadores da usucapião indígena atina-se à metragem máxima de área usucapienda, que não poderá ser superior a 50 hectares. Trata-se, pois, de modalidade limitada à área rural, não havendo previsão de tal espécie de uso capião em áreas consideradas urbanas. O segundo, por seu turno, exige que a posse, tal como ocorre com as demais espécies de prescrição aquisitiva, seja exercida de modo manso e pacífico, sem oponibilidade de período de 10 anos. Ao lado disso, o nosso terceiro requisito da uso capião indígena é que a posse será exercida por indígena, independente de ser ele integrado ou não. Este último elemento é um aspecto caracterizador do instituto em comento, porquanto, não sendo indígena, por óbvio, não poderá se valer dessa disposição que protege os indígenas. E nesse momento eu queria propor para vocês aqui, até mesmo trazer a conhecimento de vocês, a seguinte reflexão. A título de complementação apenas, tá bom? Observe-se que se refere hoje à expressão indígena em vez de índio. A gente viu que antigamente se falou Estatuto do Índio, a gente viu no caput o índio. Então, o que é imperado hoje é que não se utiliza mais a palavra índio. Isso até advindo de uma lei, que é a Lei 13.146, que realizou uma série de alterações quando a gente tinha qualquer norma que se falava a expressão índio, ele alterou para indígena. E para compreender os termos e classificações referentes a esses primeiros habitantes do Brasil, é essencial para que possamos entender mais sobre a origem e a formação do povo brasileiro, sobre a contribuição imensa que eles tiveram para a história do nosso país. E cabe a gente respeitar as culturas e os costumes e até mesmo preservar esses costumes e essas culturas e os povos e os grupos tribais. O termo índio se refere aos habitantes e membros de povos e comunidades
que tenha consciência da relação histórica com os povos indígenas que viviam no Brasil antes da chegada dos europeus. Já o termo indígena, ele é mais condizente. Ele significa originário da terra em que vive. Ele se refere a essa pessoa natural do lugar ou país em que se habita. O que a gente tem hoje no nosso país são indígenas. Antigamente eram índios, hoje já não mais. Então, é isso que os indígenas brigaram por muito tempo para receber uma nomenclatura correta e hoje a gente deve preservar e respeitar essas individualidades. E cabe também a gente fazer essa alteração quando a gente for ler determinados dispositivos, combinado? E trago também para vocês agora a modalidade da uso capião administrativa. A uso capião administrativa, ela tem algumas previsões em leis esparsas. O artigo 1071 do Código de Processo Civil, ele alterou a lei de registros públicos para se fazer a disciplina de uma forma extrajudicial ou administrativa de uso capião, que diz da seguinte forma: sem prejuízo à via jurisdicional, é admitido o pedido de reconhecimento extrajudicial de uso capião, que será processado diretamente perante o cartório de registro de imóveis da comarca em que estiver situado o imóvel usucapiendo, a requerimento do interessado, representado por advogado. Isso é importante, principalmente para nós. E deve ser instruído de ata notarial lavrada pelo tabelião, atestando o tempo de posse do requerente e de seus antecessores, conforme o caso e as suas circunstâncias. Planta e memorial descritivo assinado por profissional legalmente habilitado com prova de anotação de responsabilidade técnica no respectivo Conselho de Fiscalização Profissional e pelos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes. Imóveis confinantes são aqueles imóveis circunvizinhos, ou seja, e aqui eu peço que vocês se lembrem do estudo que a gente fez, que distinguiu registro, averbação e matrícula. Então, o que vai ser necessário é exatamente esse memorial e essa planta e essas matrículas de imóvel, do próprio imóvel e daqueles que estão a seu redor. Inciso 3º. Certidões negativas de distribuidores da comarca da situação do imóvel e do domicílio do requerente. Inciso 4º. Justo título ou quaisquer outros documentos que demonstrem a origem, a continuidade, a natureza e o tempo dessa posse, tais como pagamentos de impostos e das taxas que incidirem sobre o imóvel. Bom, e aqui eu queria só abrir um parênteses, eu já fiz essa modalidade de uso capião, foi extremamente célere, muito vantajosa, e se sempre que houver essa possibilidade de fazer a uso capião administrativa, eu recomendo. É muito interessante e muito rápido de ser feito. E até mesmo a respeito desse inciso 4º, a gente utilizou comprovantes de pagamento dos tributos que era recolhido pela essa pessoa que estava na posse desse imóvel e também a gente anexou comprovantes de pagamento de água, de luz, enfim, vários documentos que demonstraram essa continuidade no imóvel. É importante agora também a gente tratar a respeito desses parágrafos. O parágrafo 1º diz que o pedido será autuado pelo registrador, prorrogando-se o prazo para pré-anotação até o acolhimento ou rejeição deste pedido.
E eu destaco para vocês também o parágrafo 5º, que diz que, para a elucidação de qualquer ponto de dúvida, poderão ser solicitados ou realizados diligências pelo oficial de registro de imóveis. E aqui cabe um alerta também. Se porventura vocês se depararem diante de alguma situação que vocês possam utilizar o uso capião, peçam para que sejam realizadas essas diligências e também, evidentemente, acompanhem esse tabelião, certo? E é sempre bom que ele vá até a localidade, que ele verifique a situação do imóvel, desses imóveis confinantes, que eles possam verificar se esses documentos eles são verdadeiros, se essas delimitações, essas limitações que são descritas nesses mapas realizados por um profissional condizente, ele realmente está condizente com a verdade. É até mesmo um dever de cautela, de zelo, que o tabelião ele realize essas diligências. E o que eu verifico, e até mesmo o que eu tenho informação, é que eles procedem com essas diligências, para que seja elucidado qualquer dúvida que ele porventura venha a ter, e até mesmo para ele verificar a condizência e a procedência desses documentos que foram anexados. Pessoal, eu peço que vocês verifiquem no material todos esses pontos e eu estou à disposição para a gente satisfazer qualquer dúvida que venha a ter em qualquer um desses procedimentos. E o que eu quero que vocês observem na leitura é que é um procedimento muito bem elucidado, muito bem explicado. A gente tem todos os pontos que são feitos, como devem ser apresentados como esses documentos, quais são os requisitos mínimos para que esses documentos sejam aceitos, até mesmo a questão das diligências, até mesmo os pontos prazais, é tudo muito bem fixado por esta lei. E nesse momento eu trago para vocês também uma doutrina de Roberto Paulino, que ele diz: o novo Código de Processo Civil regula em seu artigo 1071 um procedimento administrativo extrajudicial para uso capião de bens móveis. O dispositivo não cria uso capião administrativo, pois o artigo 60 da Lei 11.976, que é a lei do programa Minha Casa Minha Vida, já previa essa figura similar para os detentores de título de legitimação de posse. O que há de novo, contudo, é a generalização do procedimento a qualquer suporte fático de uso capião em que haja consenso, ampliando sensivelmente o âmbito de aplicação do Instituto. E nesse momento de despedida, eu vou mais uma vez expor aqui a minha humilde opinião. Eu sou extremamente favorável a toda e qualquer medida que resulte, sempre que possível, em um processo de desjudicialização. Até mesmo porque a gente vê que o nosso poder judiciário, em muitos casos, muitas varas, ele está extremamente abarrotado, o que gera uma certa demora, o que gera uma certa dificuldade no alcance desse direito que lhe é devido. Então, o que eu acho que é sempre interessante a gente buscar esse processo de desjudicialização da aplicação do direito. Não apenas por conta dessa sobrecarga imposta ao Poder Judiciário, mas também por expressar um verdadeiro avanço na própria elevação cívica e moral da nossa sociedade e implementação de uma série de meios alternativos dessa natureza. Diante disso, eu posso pontuar os importantes institutos de divórcio, de inventário extrajudicial ou administrativos que são dignos de aplauso, porque nós conseguimos verificar que houve uma série de avanços no nosso poder judiciário em decorrência desse implante dessas normas e nessas formas de solução extrajudiciais. E o que a gente deve prezar sempre é
que não haja de forma alguma uma dilapidação ou até mesmo uma redução do princípio da inafastabilidade da jurisdição. O que a gente clama é que haja sim esses meios alternativos, mas isso não vai impossibilitar ou criar qualquer tipo de obstáculo para ser acessado à justiça, caso seja de interesse. E também cabe aqui uma ressalva de que nós, como aplicadores do direito, devemos sempre brigar que, por mais que haja essa solução, essa medida extrajudicial, essa medida alternativa de solução de conflitos, a gente sempre tem que brigar para que seja acompanhado por um profissional capacitado pela luta dos direitos. E esse profissional é o advogado. E como a gente pôde ver no próprio artigo que a gente acabou de realizar a leitura, há sim uma necessidade de haver esse acompanhamento por um profissional habilitado, por um advogado. E isso é algo que deve ser inerente à nossa atitude, desde o momento da faculdade, porque imaginem que vocês estão projetando, vocês estão brigando pelo seu cenário futuro, o cenário que vocês irão trabalhar. E quando a gente vê algumas propostas legislativas no sentido de afastar o advogado de certas medidas alternativas, devem ser repulsadas. E cabe sempre meu endosso aqui, porque eu sempre vou estar do lado da nossa classe, dos nossos advogados. Tá bom? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para conversar com vocês. Eu agradeço mais uma vez essa disponibilidade de acompanhar essa aula na modalidade remota e friso mais uma vez que eu estou sempre à disposição para eventuais dúvidas, seja através do Moodle, através do WhatsApp, através de e-mail ou até mesmo aqui através do YouTube. O que eu quero é que vocês não fiquem de forma alguma com dúvida, tá bom? Então eu agradeço. Vamos então para concluir essa semana de aulas, né? Essa foi a nossa segunda aula e na próxima semana, se porventura permanecer o isolamento social, a quarentena, a gente vai continuar com as nossas aulas nos mesmos horários que a gente tinha. Eu vou lançar no Moodle, no grupo do WhatsApp e também no e-mail e também aqui no YouTube nesse mesmo horário, tá bom? Estamos combinados? Pessoal, um grande abraço, vamos em frente e conte comigo, estou junto com vocês. Valeu e até a próxima.